florestas nos Estados Unidos, especialista em prevenção, gestão e resolução de conflitos pela Universidade de Carolina do Norte e professor de curso de extensão e pós-graduação no CESUPA e na FEAPA. Conosco aqui, Eduardo Costa. Eduardo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, agradeço o convite. Eduardo, você é um daqueles paraenses por opção. Ou seja, escolheu ser paraense. Exatamente. Eu não digo bem escolhida, mas a vida me colocou no contexto em que a família optou pelo Pará. Meu pai é do município de Chaves, foi estudar em Minas Gerais, onde ele conheceu a minha mãe, que é Juiz de Fora, e eu nasci em Belo Horizonte, mas moro aqui há mais de 40 anos, então sou um paraense por adoção e opção, eu diria. Certo. Eduardo, e essa sua opção pelos problemas da Amazônia? Gil, eu acho que não poderia ser diferente, né? Eu, como amazônida e paraense por opção e adoção, como eu acabei de falar, cresci aqui, né? O meu pai teve uma carreira toda dedicada à Amazônia, através do trabalho dele na Sudã. Eu cresci ouvindo meu pai falar no almoço, no jantar, no café da manhã, de desafios enfrentados pela Sudã na época. Meu pai é economista também. E quando você cresce no contexto e que você tem em casa, né, na sala de jantar, discussão e questionamento sobre a realidade da Amazônia, eu não tenho dúvida de que eu me tornei economista muito por influência do meu pai, pelo contexto em que eu cresci. E isso passou a fazer parte da minha vida desde o ensino médio, em que eu no colégio discutia questões importantes da região, em trabalhos escolares, posteriormente na universidade, na UFPA. E até hoje eu tenho dedicado a minha vida ao estudo permanente das grandes questões amazônicas, dos grandes desafios que hoje se colocam não só para o estado do Pará, mas como para todos os outros estados da região. E eu acho que é uma vocação. Eu acho que o estudo, eu concluí um mestrado agora no exterior em política de desenvolvimento, em que eu fiz um trabalho de mestrado voltado para a prevenção de conflitos na Amazônia. E já estou tentando conseguir um doutorado para o ano que vem, possivelmente no Canadá, onde eu continuarei fazendo estudos comparativos entre a Amazônia e, no caso, o Canadá, que tem uma economia mineral muito forte também, o Canadá, uma economia pecuária muito forte, né? Tem uma floresta do tamanho da Amazônia. Uma economia florestal muito forte. Então, acho que se eu conseguir realmente essa oportunidade, a felicidade de conseguir ir para lá, desenvolver estudo de doutorado, vai ser uma riqueza muito grande quando você faz estudos comparativos entre o que deu certo num país e que por vários motivos não deu certo em outro, né? Mas a ideia é essa, continuar estudando e agora sempre conectado com a minha região. Minha família mora aqui em Belém, meu pai reside aqui, as minhas raízes estão aqui, né? Então, em qualquer lugar do mundo onde eu me encontro com certeza estudando a realidade da Amazônia e oferecendo contribuições, mesmo que à distância, se for o caso, para os gestores locais. Você comentava comigo que quando você fala no exterior que a Amazônia tem 25 milhões de habitantes, todo mundo se espanta, né? Na verdade durante meu mestrado eu tive algumas visitas técnicas ao Banco Mundial, ao BID, algumas organizações em Washington. E quando a gente ficava conversando sobre algumas questões da Amazônia, geralmente a atenção maior desses organismos é a questão ambiental, com certeza, o desmatamento, a preocupação, a pressão da floresta. Mas quando a gente começa a falar de alguns dados mais humanos, algumas informações mais relacionadas à realidade da população, o número de habitantes da Amazônia, os desafios na área da saúde, taxa de mortalidade, incidência de malária, infelizmente ainda são variáveis que as grandes organizações internacionais ainda não têm talvez um grande interesse de estudar. Não presta atenção, assim, de maneira muito resumida, né? Isso tem sido uma luta minha no ambiente acadêmico, é fazer com que pessoas se tornem tão importantes quanto árvores no contexto internacional de preservação ambiental, né? Hoje há uma preocupação muito forte com o meio ambiente da Amazônia, mas de repente parece que se esquece que o homem faz parte do meio ambiente. O interessante é que você fez esse comentário de 25 milhões de habitantes e vai para um país maravilhoso, que é o Canadá, que tem uma floresta do tamanho da Amazônica, e tem um pouco mais de 25 milhões de habitantes. Um país inteiro.
Exatamente. Você está indo para lá. Mas você também é assessor especial do governador Jatene, né? Desde que eu retornei, no ano passado, recebi um convite para trabalhar na condição de assessor especial do governo e tenho realizado atividades de apoio na área de diversas secretarias, como a Secretaria de Turismo, Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração, enfim, usando as minhas habilidades, né, no sentido de oferecer boas orientações a esses gestores em diversos assuntos relacionados ao desenvolvimento econômico do Estado. Você fez um comentário interessante na 4ª Conferência de Defesa Brasileira de Defesa Agropecuária. E eu venho discutindo há muito tempo os problemas do meio ambiente, porque parece que a tradução de sustentabilidade foi mal feita. Né? O meio ambiente é um dos itens da sustentabilidade. Você fez você revelou um dado que ninguém no Congresso sabia sobre índice de desenvolvimento humano. São 6 municípios no Pará que são o menor índice de desenvolvimento humano no Brasil. Recentemente foi divulgado um estudo da ONU, né, do PNUD, se eu não me engano, em que ele faz uma classificação dos municípios e dos países em função do índice de desenvolvimento humano. E alguns municípios do Marajó estão entre os municípios com mais baixo IDH do país, e com destaque para o município de Melgaço, né, que seria o pior IDH do país é o município de Melgaço. E é uma informação, à primeira vista, muito negativa. Com certeza o índice de desenvolvimento humano ele mapeia variáveis de condições de vida da população daquele município. Quer dizer, é sinal que é uma população paupérrima. Uma população pobre numa situação socioeconômica realmente desavantajada. Porém, recentemente eu estive num evento no IDESP, o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social do Pará, em que foram apresentados alguns dados paralelos a isso, e um dado interessante que me chamou a atenção, que justamente o município de Melgaço é um município que ainda mantém 80% da sua natureza, da sua cobertura florestal, vegetal intacta, né? E outros municípios que têm um IDH maior, a cobertura natural já é menor. Então eu comecei a pensar, a estabelecer um raciocínio. É importante que a gente converse sobre essas questões, de que nesse caso específico a preservação ambiental desses municípios parece estar associada à pobreza, porque os municípios que têm o seu meio ambiente mais preservado, a sua população está numa situação mais pobre. Agora, é preciso naturalmente estudar isso com maior profundidade, mas é uma questão que tem que ser discutida. Eu tenho a impressão que é uma questão de equilíbrio. Existem assuntos sedutores, apaixonantes. Meio ambiente é um assunto, meu caro telespectador, absolutamente sedutor, apesar da maioria de nós não saber muito bem o que é isso. Né? Se fala muito em meio ambiente, um amigo meu disse que se preocupa mais com o ambiente inteiro, e ele tem razão, porque querem natureza sustentável, floresta sustentável, e o homem, e a economia. Naturalmente, o que a gente percebe numa primeira visão dessa sua informação é que quanto menos se aproveita os recursos naturais que foram dados por Deus, mais pobre é o homem. De fato, não é um raciocínio definitivo, é apenas uma dúvida que mas é para acender o alarme, né? Porque é preciso que você estude isso. Eu não estou dizendo aqui que os municípios, as populações devem utilizar os seus recursos naturais de maneira descontrolada. Não, com sustentabilidade. Com sustentabilidade, mas sim, fazer uso de equilíbrio, porque veja bem, Gil, o conceito mais difundido de desenvolvimento sustentável é o seguinte, o conceito original. Porque desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento no qual as populações atuais possam utilizar os recursos existentes, recursos naturais, para satisfazer suas necessidades, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de também utilizar esses recursos no futuro. Agora, o que a gente não pode chegar é num extremo oposto, em que, para preservar os recursos naturais para populações futuras, você acaba sacrificando populações que hoje estão sendo mantidas na pobreza, de uma forma ou de outra,
devido a limitações diversas na utilização dos recursos disponíveis. Então é preciso que é um dado interessante que eu até pretendo desenvolver no meu doutorado, começar a estudar essa relação entre conservação ambiental e pobreza. Recentemente eu li um artigo de um jornalista britânico, Jim Pearce, e que ele, de 2011, em que ele faz uma análise em exemplos na África, exemplos na Ásia, em que ele tenta buscar uma correlação em que as promessas que foram feitas para as populações no entorno de regiões preservadas não teriam sido cumpridas, no sentido de que elas ainda continuam pobres. Segundo a ONU, Gil, o grande obstáculo à sustentabilidade, o primeiro e maior obstáculo à promoção da sustentabilidade é a pobreza. O pobre, ele usa recursos naturais de maneira inadequada, o pobre, ele polui, porque ele não tem conhecimento. Se ele não tem acesso ao conhecimento, ele não tem acesso à renda, ele faz a coisa de maneira muito improvisada, muito empírica. Para sobreviver, e sem o conhecimento científico, sem o conhecimento adequado. Então eu acho, assim, se eu tivesse que hoje definir um grande desafio meu, acadêmico, para o futuro, é estudar com o maior cuidado a pobreza na Amazônia e as suas origens e os seus fatores, o que leva hoje boa parte da população da Amazônia, que é uma região extremamente rica de minérios, de floresta, de recursos agrícolas, a ainda ser uma população muito pobre. Então, assim, essa questão ambiental é só uma delas, né? Mas eu acho que cabe aí um estudo e diversas universidades vêm trabalhando nesse sentido. Até porque o nosso bioma é 76% preservado, ou seja, pouquíssimos países no mundo preservaram tanto quanto o Amazônia, e que leva a peste de desmatador, quando na realidade não o é. Exatamente. Houve um processo histórico ao longo dos últimos 30 anos, isso é fartamente conhecido, né? Inclusive no qual a política pública promovia o desmatamento. Exigia, ninguém recebia financiamento nem título de terra, se não desmatasse. No tempo da Sudã, eu me lembro, isso eu discutia com meu pai, que um dos requisitos para você se habilitar, o projeto na Sudã era você ter desmatado, enfim. Era o projeto de integração da Amazônia. Integração, enfim, que teve seus acertos e seus erros, mas o fato é que atualmente já há uma conscientização da classe empresarial, da classe produtora, de que realmente esse não é o caminho. O caminho é você produzir com sustentabilidade, maximizar o uso das regiões que já foram antropizadas, né, que você coloca em torno de 20%, 25% da região, e reduzir a pressão em cima da floresta. Sem dúvida, o nosso maior patrimônio, Gil, é a floresta, é a riqueza da floresta, a riqueza... não seria a floresta, mas a riqueza da floresta. A riqueza da floresta, ou seja, o potencial da biodiversidade ainda muito desconhecido, né, o potencial do uso de recursos florestais não madeireiros. Aí você tem as frutas, você tem as essências, óleos que podem ser convertidos em produtos de uso pessoal, cosmético, enfim, toda uma indústria que já está muito desenvolvida, né? Mas o fato é que é importante você encontrar caminhos. A Amazônia hoje ela ainda busca caminhos de sustentabilidade, caminhos de longo prazo. Agora, eu mantenho o meu ponto de vista, que sustentabilidade é o equilíbrio entre meio ambiente, economia, o social, certo? Quando não há esse equilíbrio, se você pensar só em economia, só no social, você destroça o meio ambiente. Se você pensa só no meio ambiente, você não tem nada na área social e nada na área econômica. Então, há que ter bom senso nisso, não acha, Dora? Bom senso, equilíbrio, e uma questão, Gil, que eu sempre menciono nas minhas conversas, é de que, no meu entendimento como Amazônia, os recursos naturais e a riqueza econômica da Amazônia deveria, na minha opinião, ser aproveitada de maneira sustentável. Primeiro, para o benefício das populações locais, populações da região. Segundo, para o benefício do nosso país, do Brasil. A Amazônia faz parte do Brasil, somos irmãos e podemos levar benefícios ao país. E em terceiro, benefício do mundo, da comunidade internacional. O que nós não podemos é inverter essa equação e preservar a Amazônia com o objetivo único exclusivo de equilíbrio climático global, que atende aos interesses do mundo,
mas mantém às vezes o Amazônia na pobreza, né? Ou o próprio aproveitamento mineral e de energia, que hoje traz mais benefícios para o Brasil do que para o próprio Amazônia. Então nós temos que dar essas prioridades. Então, para encerrar, nós podemos deixar bem claro para o telespectador que nos 24% da Amazônia desmatada estão as cidades. Belém está no desmatamento, meu caro telespectador, você também está no desmatamento. Minas, feita de recursos minerais, estradas, hidrelétrica, agricultura, pecuária, produção de hortifrutigranjeiro, tudo isso em apenas 24% da Amazônia. Do território Da Amazônia. Isso, em último caso, em comparação, eu me lembro que a Europa estava discutindo uma normatização para que se preservasse pelo menos 7% do território europeu, e essa norma não passou, né? E são eles nossos maiores críticos. Né? Mas, paciência. Eduardo, nosso tempo encerrou. Eu quero agradecer a sua participação e sucesso na sua pesquisa. É sempre um prazer estar aqui com você e, enfim, transmitir algum conhecimento para os seus telespectadores. Eu agradeço a oportunidade. Continuamos estudando a Amazônia. Vamos continuar estudando a Amazônia porque ela merece ser estudada. Sem dúvida, ela é o nosso futuro. Tudo que é bom merece ser estudado. Sem dúvida. Obrigado. Você aguarda que vai encerrar o bloco junto conosco. Lembrando, meu caro telespectador, que esse programa tem patrocínio do Colégio Ipiranga há mais de 35 anos, transformando conhecimento em atitude. Sidcom Secov e o Sindicato da Habitação. Óticas Bessa, quem cuida bem dos seus olhos em Belém. Colares Móvel Escritório, o Bom Gosto Imóvel Escritório na Benjamin, esquina de Gentil Bittencourt. E Papiros, persianas para pronta entrega, papel de parede, cortina de todos os tipos e comunicação visual em geral, inclusive a comunicação visual do programa Sala VIP. Vamos a um breve intervalo comercial e voltamos num instantinho.